Sabe aquela pergunta clássica, por que a gente puxa os olhos da mãe ou o cabelo do pai? Pois é, essa questão de como as características passam de uma geração para outra foi, nossa, um dos maiores mistérios da ciência por séculos e séculos. Então, hoje a gente vai fundo para desvendar esse quebra-cabeça. E a chave para isso está na história de uma das descobertas mais, uau, fundamentais de toda a biologia. A gente está falando da primeira lei de Mendel. E para entender essa lei, primeiro a gente precisa conhecer a figuraça por trás de tudo isso. Gregor Mendel. Olha, o Gregor Mendel não era aquele cientista típico que a gente imagina, sabe? Ele era um monge super apaixonado por plantas, mas com um talento absurdo para matemática. E foi justamente essa combinação, essa mistura, que permitiu que ele enxergasse padrões onde ninguém mais conseguia ver nada. Ele basicamente transformou o estudo da hereditariedade numa ciência de verdade, com números e tudo. E a ferramenta que ele usou não foi um microscópio supermoderno, nada disso. Foi algo bem mais simples que a gente vê no dia a dia. Ervilhas. Mas aí fica a pergunta, né? Por que ervilhas? A escolha foi simplesmente genial. Pensa só, as ervilhas crescem super rápido, dão um monte de descendentes, o que é perfeito para fazer estatística, né? E as características delas são muito fáceis de ver. Tipo, ou a semente é lisa ou é rugosa, ou é amarela ou é verde, sem meio termo. E o mais importante, ele conseguia controlar certinho quem cruzava com quem. Isso garantia que os experimentos dele fossem super precisos. Beleza, então como é que foi esse experimento que mudou para sempre a história da biologia? O Mendel foi um cara extremamente metódico. Ele analisou tudo passo a passo, geração por geração. Vamos lá, ele começou com o que ele chamou de geração parental, ou só P. Aqui ele pegou plantas que eram puras. O que isso quer dizer? Uma que só dava semente lisa e cruzou com outra que só dava semente rugosa. Os filhos desse cruzamento ele chamou de geração F1. E depois, para fechar, ele pegou essas plantas da F1 e cruzou elas entre si para ter a geração F2. Simples, né? E aí, gente, veio a primeira grande surpresa. Na geração F1, 100%, todas, absolutamente todas as ervilhas nasceram lisas. Ué, cadê a característica rugosa? Parecia que ela tinha, sei lá, desaparecido, evaporado. O que estava acontecendo ali? Mas a mágica mesmo, o pulo do gato, aconteceu na geração F2. Quando ele cruzou as plantas lisas da F1, adivinha só, a tal característica rugosa que tinha sumido reapareceu. E não foi de qualquer jeito, não. Ela voltou numa forma super previsível. Era a matemática começando a dar as caras e a revelar os segredos. E a proporção era, nossa, incrivelmente consistente. O Mendel contou milhares e milhares de sementes e o padrão não falhava. Para cada 3 sementes lisas que apareciam, vinha uma rugosa. Sempre. Uma proporção matemática perfeita de 3:1. Isso aí não tinha como ser coincidência de jeito nenhum. Essa proporção, esse 3:1, foi a grande chave. Foi o que permitiu que o Mendel finalmente começasse a decifrar o código da hereditariedade. Então, ele sacou o seguinte: algumas características são, digamos, dominantes, como a semente lisa. É como se ela fosse mais forte. Ela aparece mesmo que a planta só tenha uma cópia desse fator para ela. Já outras, como a semente rugosa, são recessivas. Elas são mais tímidas, sabe? Só conseguem aparecer se não tiver nenhuma dominante por perto para ofuscar. A característica recessiva ficava ali, escondidinha, mas ela não tinha sumido de vez. E esses fatores que o Mendel tanto falava, hoje a gente conhece eles como genes. É isso mesmo, ele conseguiu deduzir, sem nunca ter visto um gene na vida, que cada característica, tipo a textura da semente, é controlada por um par desses fatores, ou seja, um par de genes. E esses pares de genes podem ser de 2 tipos. Se os 2 genes do par são iguaizinhos, como lá nas plantas puras do começo, a gente chama de homozigoto. Agora, se os genes são diferentes um do outro, como nas plantas híbridas da geração F1, aí o nome é heterozigoto. Isso leva a gente para uma diferença que é super importante entender. Pensa assim, o genótipo é a receita genética, sabe? É a combinação das letrinhas que a gente não vê. Já o fenótipo é o bolo pronto, é a característica física que a gente consegue observar, tipo a semente ser lisa ou rugosa. E aqui está o pulo do gato. O mesmo fenótipo, como a semente lisa, pode ser o resultado de genótipos diferentes.
Ok, com todas essas peças do quebra-cabeça na mão, o Mendel estava pronto para anunciar sua primeira grande lei. Esse quadradinho aí, o quadro de Punnett, ajuda a gente a visualizar o que o Mendel previu. Imagina o seguinte, as plantas da F1, que a gente sabe que são azão-azinho, vão produzir seus gametas. Metade dos gametas vai levar o gene azão e a outra metade vai levar o azinho, certo? Quando a gente combina esses gametas de todas as formas possíveis, o que a gente tem na geração F2? Olha lá, um azão-azinho, dois azão-azinho e um azinho-azinho. Como o azão é o dominante, tanto o azão-azão quanto o azão-azinho vão dar sementes lisas. Só o azinho-azinho é que vai dar a semente rugosa. E tá aí, ó, a proporção de 3 lisas para uma rugosa. Perfeito. E tudo isso leva a gente à conclusão formal dele, que ficou conhecida como a primeira lei de Mendel, ou a lei da segregação. O que ela diz é basicamente o seguinte: os dois fatores que determinam uma característica se separam na hora de formar os gametas, e aí cada gameta acaba carregando só um desses fatores. Simples, né? Mas ao mesmo tempo elegante e totalmente revolucionário. Ufa, eu sei que é bastante informação, né? Então, para quem está estudando para uma prova ou algo assim, vamos fazer um resumão bem rápido com os pontos que não dá para esquecer de jeito nenhum. Anota aí, ó. Primeiro, cada característica é controlada por um par de genes. Segundo, esses genes podem ser dominantes, o azão, ou recessivos, o azinho. Terceiro, um gene dominante sempre vai mascarar o recessivo na aparência, no fenótipo. Quarto, e super importante, os genes do par se separam, eles segregam na hora de formar os gametas. Quinto, o cruzamento de dois heterozigotos, azão-azinho com azão-azinho, vai dar aquela proporção clássica de 3:1 no fenótipo. E por último, não confunda. Genótipo são as letrinhas, a receita. Fenótipo é o que a gente vê, é o bolo pronto. A descoberta do Mendel foi, na verdade, só a primeira peça de um quebra-cabeça gigantesco. E isso deixa a gente pensando. Se uma lei tão bonita, tão elegante, explica como as coisas funcionam nas ervilhas, que outras regras, e claro, que outras exceções, governam essa tapeçaria incrível e complexa que é a vida no nosso planeta? Bom, a ciência continua até hoje buscando essas respostas.